Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar vida a esse to-do list aqui que eu tenho. Ele não tá funcionando, né? Eu dei uma prévia pra vocês lá nos stories do TikTok, porém aqui a gente vai botar ele pra funcionar. Só deixa eu entrar no GitHub Paulo Abreu Santana aqui, que é o projeto base que a gente tem, que a gente vai utilizar. Então tá aqui ele. Esse aqui já é o projeto base que eu tenho na minha máquina, porém eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu tenho ele aberto aqui, eu vou fechar ele, eu vou abrir o meu terminal, cd projects, rm, tudo lixo. Pronto, apaguei ele, eu não tenho mais ele na minha máquina. A gente vai começar do zero aqui, beleza? Então, a gente clica, você vai entrar no repositório. Se você não tem um Git, recomendo você ter, tudo bem? Você pode ver o meu vídeo de Git aí, da configuração inicial do Git. Mas se você não tem, você clica aqui em Download Zip. Caso contrário, você tenha, você vai clicar aqui para copiar o HTTPS, né, o link. Então você vai fazer o seguinte: git clone, vai dar um aqui, vai colar, né? E vai colocar tudo list aqui no final só para você renomear o projeto. Vou dar um code to-do list, ele vai abrir para mim. Vou fechar o meu terminal, beleza. Esse daqui é o meu projeto, eu vou dar um zoom para ficar mais fácil de vocês lerem. O projeto já tem o HTML pronto, já tem o CSS pronto também, global, tudo, e já tem as imagens. Vocês não vão precisar mexer no HTML, a gente vai mexer apenas no CSS aqui. Aqui no HTML, para não dar erro, você pode tirar esse new app aqui, que eu acabei deixando sem querer. Mas, após isso, vamos lá para o nosso app. Para começar, a gente vai utilizar o Supabase. O que é o Supabase? Ele é um serviço online onde a gente pode criar bancos de dados e funções serverless para a gente utilizar apenas na web. Então, ele é bem simples de utilizar. Eu vou deixar o link na descrição. Você vai criar sua conta. Após conta criada, você vai ser redirecionado para essa página. Aí você vai clicar lá em New Project. Ok. Vou colocar aqui tudo list. Vou gerar uma senha aqui. Vou trocar aqui. Prontinho. Salvei minha senha. Vai selecionar a região. South America, São Paulo. No meu caso, né? Que eu estou no Brasil. Depende de onde você esteja também. E da sua preferência. Beleza? Cliquei aqui para criar o projeto. Ele demora um pouquinho para setar o projeto. Então eu volto assim que ele terminar. Prontinho. Depois de setar o projeto aqui, dele completar, ele vai estar assim para você, né? O to-do list, o table editor, essas coisas, as bibliotecas, os exemplos de projetos e beleza. Após isso, a gente vai lá no nosso código. Vou fechar isso aqui, que eu não vou utilizar, não salvar. Beleza, aqui a gente vai criar duas variáveis, const supabase url, tudo maiúsculo mesmo. A gente vai deixar vazio por enquanto. E a gente vai ter aqui também uma supabase key, que a gente vai preencher elas agora. Então a gente voltando lá no Supabase, aqui ó, connection to your new project. Então ele já te dá a URL, ok? E ele já te dá também sua API key. Você vai colar ela aqui, ela é bem grande, tá? Não recomendo não copiar a minha, porque eu vou excluir esse projeto depois, você não vai conseguir utilizar. Também isso aqui é horroroso de copiar, né, minha gente? Então, cria aí o seu projeto, que fica bem mais simples. Ok, já tenho ele aqui. Aí, para iniciar, para a gente ter acesso a essas variáveis, a gente precisa fazer isso aqui, ó, initializing. Tá vendo que aqui ele pede para instalar, mas a gente não está instalando nada. A gente tem tudo no nosso computador, né? Então a gente vai vir aqui, ó, em Kickstarts. Era para ter JavaScript aqui. Dope. Tá bom, vou lá na página inicial, ele tem aqui embaixo para mim, ó, JavaScript, Docs. Vou fechar isso aqui. E ele tem essa opção de CDN aqui pra gente, ó. Então tem esse script, você vai copiar ele.
Porém, eu já deixei isso melhor para você, né? Aqui no head, eu já deixei ele colado aqui, ó. Por quê? Porque é para agilizar o processo. Então, se você pegar esse link aqui e abrir ele na web, ele tem todas as funções e variáveis do Supabase que a gente pode utilizar. Então, você deixa ele aqui no head para ele carregar primeiro e ficar disponível nos nossos outros arquivos JavaScript. Beleza? Vou fechar aqui meu HTML. Com isso, a gente pode fazer o seguinte: const, tá vendo? Cadê o initializing que ele tava? Que ele tinha aqui, ó, initialize. Tá vendo que a gente precisa desse create client. Então, para obter ele, a gente vai fazer o seguinte: const create client é igual Supabase. Essa variável aqui, ela tá lá naquele arquivo que eu mostrei para você, que tem todas as variáveis do Supabase. E agora eu já posso criar um cliente do Supabase. Esse cliente vai ser o seguinte: const underline Supabase, para mim não precisar ficar renomeando Supabase client, que eu acho feio, é igual create client, que é uma função isso aqui. E aqui dentro eu passo a minha URL, não preciso passar entre aspas, porque já é uma variável, e a minha key. Prontinho, isso aqui tá tudo mostrando aqui, ó, Supabase, create client. Aí você passa a sua URL e a sua anon key lá que você gerou, que é essas duas aqui. Beleza. Com isso eu já posso dar um console.log underline Supabase aqui para mostrar para vocês. Porém, deixa eu startar meu projeto, né? Senão não tem como. Então, localhost 5500, prontinho, F12. Ele já mostra aqui para mim o Supabase, o objeto do Supabase. Beleza. Aqui dentro tem várias funções, tá? Tudo que dá para usar. Então a gente não vai utilizar isso agora. E vamos começar de fato o nosso projeto, fazer isso aqui funcionar. Eu vou criar uma função para pegar os to-dos. E essa função ela vai ser o seguinte: async function, né? Get todos. E essa função vai executar o seguinte: a gente vai dar um const data vírgula error é igual ao h underline Supabase. Vou quebrar a linha aqui, tá? Ponto from. Aqui a gente vai colocar tarefas. A gente já vai criar essa tabela lá no Supabase. E eu vou colocar um ponto select. E aqui vai um asterisco que é para mim selecionar tudo que tem lá dentro. Ok? E eu vou dar um return data. Prontinho, peguei os to-dos aqui. Eu não vou usar esse erro agora. Mais para frente a gente utiliza ele. Se a gente fizer isso aqui, ó, get todos, executar, a gente já vai ter um erro aqui dentro. Porque ele não vai achar, a gente não tem essa tarefa lá dentro. Essa tabela. Então a gente vai criar ela aqui, a gente entra no Supabase, Table Editor, e aqui a gente cria uma nova tabela. Dentro dessa tabela a gente vai dar o nome de tarefas, né, que eu falei. Esse Enable Row Level Security a gente deixa ativado. Aqui em ID a gente vai mudar para UUID. E em Default Value a gente clica em Suggested Expressions e clica em UUID Generator. Beleza, a gente vai adicionar uma nova coluna que vai ter o title, ela vai ser um varchar, pode selecionar aí. A gente clica na engrenagem e vai colocar aqui is no label, a gente vai tirar, não pode ser nulo. Vou trazer ela para cima. E a gente vai ter uma outra que é o completed, ou seja, essa tarefa já foi completada? Não. Então a gente faz alguma coisa. E aqui ele vai ser um valor booleano e ele vai começar com false. Beleza. Assim a gente já cria a nossa tabela, bem simples. Aí a gente clica em Save, ele vai salvar pra gente. E tem uma coisa aqui que a gente precisa fazer para liberar para nossa aplicação poder utilizar ela, né? Então a gente vai... Deixa eu voltar aqui, a gente está aqui na tabela, a gente vai clicar aqui ó, em No Active RLS Policies. Então a gente clica, New Policy, Get Started
quickly enable read access for everyone, ou seja, habilita o acesso de ler para qualquer pessoa. Então a gente clica aqui em use, aqui ele está em select true, então eu vou clicar em insert e vou colocar um true também, em update true, em delete já está o true, e no all aqui eu vou deixar um true também, porque eu quero que todas essas operações aqui a gente possa utilizar. Calma aí que até bugou aqui, ó. Vou colocar um true em tudo de novo. Ok, e aqui um true também. Alright? Tá tudo aí, porque não tá indo, update, tá bugadinho aqui pra mim. Tá, vou passar aqui um por um, vou deixar o true em tudo e vou dar um review. Prontinho. Agora eu vou dar um save policy. Você vai colocar o true em tudo e vai passar. Ok, agora a gente já consegue ler as nossas tarefas, tudo bem? Então aqui no to-do list, nessa tarefas, vamos adicionar um novo campo aqui. A gente só precisa colocar o título. Eu vou colocar fazer café, porque esse completed ele já vem com falso e o ID ele gera automaticamente pra gente. Ok, vou fechar aqui e vou atualizar. E como eu estou retornando, eu não estou dando nenhum console.log, a gente não vai ver nada, né? Console.log data. Prontinho, atualizei, ele já veio aqui um array pra gente com a nossa primeira tarefa. E a primeira função que a gente vai ter aqui dentro é para renderizar esses to-dos aqui na tela pra gente. Então, esse render to-dos, a gente vai precisar de duas funções, na verdade. A gente vai precisar de uma para renderizar o to-do e de uma para renderizar todos os to-do, as tarefas, né? Então, vamos lá. A gente vai criar uma nova função aqui. Eu vou tirar esse getTodos por enquanto. E ela vai ser uma função assíncrona, que eu preciso esperar uma tarefa que está aqui dentro finalizar. Essa daqui não, na verdade. As próximas. Function render. E ela vai receber um to-do, né? Que ela vai renderizar, uma tarefa. E aqui dentro dela, a gente vai criar uma constante to-do item. E ele vai ser, você vai abrir classes aqui. E aqui dentro você vai colar isso aqui pra gente, ó. Então, vamos ali. Que eu passo também. E que eu passo. Deixar bem indentado aqui para ficar legal. Beleza. A gente já criando um list item, né? Que é do HTML isso aqui. Com a classe item. A div tem a classe item info. Aí dentro tem um input type checkbox. Ela vai ter uma função aqui dentro de onClick, ou seja, quando eu clicar, ela vai executar essa função complete to do. E aqui é para a gente deixar ele checado ou não, ou seja, tipo, se o to do tiver completado, ele vai ficar tipo checked, ele vai estar com o iconezinho azul lá de que tipo tá finalizada essa tarefa. E aqui no span a gente tem a mesma coisa, a classe, se o to do for completado, ele vai obter a classe completed, se não, ele não vai ter classe nenhuma. Esse data ID é um dataset que a gente usa. E aqui dentro eu estou passando o ID do to-do, que é para a gente poder obter ele posteriormente. E aqui a gente coloca o to-do title. Isso aqui está tudo dentro do to-do que a gente está recebendo na função, tudo bem? E em seguida a gente vai fazer o seguinte, to-do list, a gente não tem isso aqui ainda, ponto innerHTML é mais igual to-do item. Por que mais igual? Porque eu quero que ele pegue tudo que ele tem e adicione esse daqui no final para mim, beleza? E o que é esse to-do list? É a nossa lista que a gente vai pegar agora. Const to-do list é igual document.previewSelector.list, que é o que está lá no nosso HTML. Então, se a gente for vir aqui, .list é a nossa UL, que é a nossa lista. Prontinho, então aqui eu já estou renderizando um to-do e agora eu vou fazer a nossa função de renderizar todos os to-dos. Então, vamos lá.
async function render todos, render todos nesse caso, pode ler como em português mesmo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, const todos, que é todos os to-dos, vou dar um await get to-dos, ou seja, que eu estou pegando todas as tarefas que eu tenho. E aqui eu vou fazer um todos.forEach. O que é esse forEach? Ele significa para cada, né? Tipo, ou seja, para cada item dentro desse array de to-do, ou seja, para cada task, você vai executar essa função aqui para mim. Você vai renderizar a task. Ok? Ok. Esse daqui é o nosso render to-dos. Ele só vai fazer isso por enquanto, depois a gente mexe nessa função. E a gente já pode deixar ele executando aqui por fora da nossa aplicação inicialmente. Vou atualizar aqui, vamos ver se ele deu algum erro. Tá dando erro. Ah, é óbvio. Não, na verdade era para ele estar renderizando sim. Porque eu tô retornando lá. Vamos ver o que ele tá vendo aqui dentro desse getTodos. Console.log todos. Ok. Acho que eu sei. Tá vendo aqui todos. Completed false. Tá aqui dentro. Tá, deixa eu descobrir esse probleminha aqui e eu já volto. Tá bom, pessoal, descobri o problema, era aqui no render to-do, né? Que tipo, eu tava passando o inner HTML da seguinte forma, inner HTML. Tava minúsculo, mas o HTML tem que ser maiúsculo. É uma convenção. Então, com isso, a gente já pode ver aqui que ele já está aqui dentro. Se eu clico aqui, ele não vai fazer nada, porque essa função não está definida. Mas, só para desencargo, se eu colocar outra tarefa aqui dentro, direto no banco de dados, ele já vai, quando eu atualizar a página aqui, ele já vai estar aqui para mim, as duas tarefas. Então, a gente já sabe que ele está renderizando para a gente. Vou tirar esse console.log aqui, que eu utilizei para debugar. Beleza, agora a gente precisa adicionar um novo to-do sempre que a gente vir aqui digitar e fazer alguma coisa, certo? Exatamente, então a gente vai fazer o seguinte, aqui embaixo desse to-do list, vamos passar ele lá para cima inicialmente, para a gente pegar as nossas variáveis do DOM. Eu vou dar um const form é igual document.querySelector e aqui eu vou escrever um form, só tomar uma água. Prontinho, já peguei o meu formulário que tem aqui dentro, que eu não sei onde ele tá, pra falar a verdade. Ele tá aqui em cima, esse form que tem o input. E eu tenho que pegar esse input aqui também, né? Porque quando eu escrever nele, eu quero fazer alguma coisa. Input, e aqui como eu só tenho esse input aqui, eu vou fazer esse form input e eu vou dar um console.log nesse input para ver se eu consegui pegar ele certo. Input, ok, F12, tá lá o input. Se eu passo o mouse em cima, ele já seleciona lá para mim. Ok, selecionei o input certo, porque eu tenho outro lá embaixo, né? Que é esse que a gente adiciona aqui, ó, o checkbox. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, embaixo do render to-dos, a gente vai dar um form.addEventListener, ou seja, eu estou adicionando um escutador de eventos nesse formulário, que quando eu der um submit, ou seja, quando eu enviar esse formulário, ele vai executar essa função para mim, que vai ser uma função assíncrona, que vai receber um evento
e vai executar essa função aqui dentro para mim. Essa função, ela é especial, porque ela é a nossa função principal aqui da aplicação, basicamente. Antes de tudo, eu vou explicar para vocês o que acontece quando a gente envia um to-do aqui no nosso formulário. Quando eu dou um Enter, tá vendo que ele atualiza a página? Eu não quero que ele atualize a página, eu quero apenas que ele crie um novo to-do para mim. Então eu vou fazer o seguinte, ó, event, que ele é um evento, né, de formulário, ponto, prevent default, ou seja, previne o comportamento padrão. Quando eu volto lá e fico dando Enter, ele não atualiza mais a página para mim, certo? Só deixa eu tomar uma água aqui para continuar, 1 minuto. Bom, voltando, a gente já preveniu o comportamento padrão, né, do nosso to-do. Quando a gente envia, ele não faz mais nada. Ok, após isso a gente necessita fazer as outras funções, né, o que ele necessita fazer. E a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar o to-do lá dentro do nosso banco de dados. E para fazer isso a gente faz da seguinte forma: const data e um erro, né, porque se tiver algum erro a gente vai validar. Await supabase, aí eu vou quebrar a linha aqui da forma que a gente já viu. From tarefas, ou seja, a gente vai pegar lá da tabela de tarefas, ponto upsearch, e aqui eu vou passar só o que eu estou fazendo. Que nem a gente viu, quando a gente vai criar, a gente só precisa enviar o título, porque o ID é criado automaticamente e o completed ele já tem um valor padrão como falso, porque nenhuma tarefa já vai ser criada como feita, né? Muito difícil isso. Então a gente já coloca aqui, ó, o input.value, que a gente está pegando lá do input. Então o valor que ele tem aqui dentro do input a gente já vai passar como título. Ponto select. E é isso. A gente vai criar. Aqui eu vou validar se tem erro, né? If error, a gente dá um log error. E se não tiver um error, eu vou limpar o valor do input. Ponto value é igual em string vazia. E eu vou renderizar esse data 0 aqui, né? Porque dentro desse data 0 vem o input, a tarefa que a gente acabou de criar. Vou até dar um console.log aqui no data para vocês validarem. E antes de... Mas já vou renderizar ele na tela aqui, que eu estou usando essa função aqui em cima que a gente criou. Então, vamos lá. Vou dar um F12 aqui para a gente ver. Nova tarefa. Criei. Ele já mostra aqui para mim um array. O valor 0 aqui é o to-do que a gente acabou de criar. Nova tarefa. E ele já renderizou lá para a gente, tá vendo? Então, é isso. Se a gente for ver no nosso banco de dados, ele criou aqui nova tarefa já também. Beleza. Para a gente continuar, a gente precisa validar algumas funções que a gente tem aqui no render todo. Tá vendo que a gente tem uma função complete tudo? Beleza. Vamos voltar lá. Se eu clicar aqui para completar, ele vai dar um erro, porque essa função para completar uma tarefa, ela não está definida. Então vamos criar ela para a gente poder completar uma tarefa. E quando a gente clicar em completar aqui, o que é false aqui, ele vai se tornar true, beleza? Então vamos lá, complete tudo, deixa eu abrir aqui. Vamos criar essa function. Vou criar ela aqui embaixo mesmo, não tem problema. Async function, né? Porque a gente precisa mexer num banco de dados. Complete tudo. E ele recebe um evento, né? Porque um evento de clique lá quando a gente for pegar. E o que a gente precisa aqui? A gente precisa do ID do to-do e do to-do text, né? Que é o texto do to-do aqui para a gente poder fazer ele ficar com aquela listra no meio. E como a gente faz isso? Primeiro o ID. Vou mostrar para vocês uma coisa, que é esse aqui, render to do.
Tá vendo que a gente coloca esse data ID? Isso aqui é um dataset. São formas de a gente pegar informações do nosso banco de dados, de qualquer outra coisa que você queira salvar dentro de um elemento do HTML, para ficar mais fácil você pegar ele depois. Então, se a gente vir aqui na div, na div do to-do, na lista, vou abrir esse li, e dentro da div, tá vendo que tem esse data ID aqui com um ID, com esse texto aqui? Se a gente pegar esse ID, a gente vai ver que ele é o primeiro aqui, ó, fazer café. É o mesmo ID lá do banco de dados. Então, a gente precisa adquirir ele. Então, a gente faz o seguinte. Vou colocar aqui um const to-do ID, que é igual event, né? A gente vai usar o event.target, ou seja, o alvo desse evento, ponto next element sibling. Por que next element? Porque na hora que eu clicar lá no checkbox, ele vai... Eu quero pegar o próximo elemento, e o próximo elemento desse checkbox, se a gente for ver aqui dentro de novo, é o span, que é o texto, ou seja, então o input foi onde eu cliquei e eu estou pegando o próximo elemento, que é o irmão dele, né? Então estou pegando o próximo elemento, que é o span, ponto dataset, que foi o que eu falei, ponto id. Pronto, já tenho o id do meu to-do. E agora eu vou pegar o const to-do text, que é igual event.target.next sibling. Pronto, aqui eu estou pegando só o span. Eu vou dar um console log aqui para vocês verem. Ponto to-do id e to-do text, para vocês validarem que eu realmente estou pegando essas referências. Então, clique aqui em fazer café, ele me traz o ID e o spam. Tanto que se eu passar o mouse em cima, ele seleciona lá para mim o spam, tá vendo? Beleza. Continuando aqui para completar, o que eu vou fazer depois disso? Eu vou pegar o meu todotext.classlist, ou seja, eu estou acessando a lista de classe dele, ponto toggle. O que significa toggle? Eu estou trocando. Então, se ele tem o completed, você tira. Se ele não tem, você coloca. É basicamente isso. Ele adiciona uma nova classe na lista de classes, tá bom? E agora eu vou excluir ele do... Excluir não, né? Eu vou atualizar ele no banco de dados. E como eu não quero pegar o to-do, eu vou pegar só o error, underline supabase, vou quebrar a linha, from tarefas, ponto update. E aqui dentro eu passo o completed como true. E aqui eu passo um ponto eq, que é igual o id, que é onde o id seja igual ao to-do id. Beleza, assim ele já vai atualizar para mim. E eu vou fazer a validação de erro aqui no final, só para desencargo de consciência. Complete to-do. Vamos ver lá? Fazer café ficou cinza aqui. E vamos ver se o fazer café aqui virou um true. Vou dar um refresh. Olha lá, ó, fazer café, true. Beleza. Se eu atualizar, ele continua, tá bom? Ele vai lá, ele até vai pro final, porque ele já foi finalizada nesse caso. É bom que a gente não precisa fazer nenhuma lógica para ele ir pro final, ele já atualiza direto. E a gente tem mais uma função que tá aqui dentro do nosso render, que é a... Cadê? Remove to do, que é pra gente poder remover um to do, né? Claramente, se a gente clica no X aqui, ele vai dar remove to do is not defined. Beleza, vamos lá. Mesma coisa do complete to do, a gente vai dar um async function remove to do. E o nosso remove to do, ele não recebe nada. Na verdade, ele recebe um event aqui sim, porque é a mesma coisa do complete to do. Porém, aqui a diferença é que a gente vai fazer... Vou copiar isso aqui, tá? Mas a gente vai mudar.
Ao invés de eu pegar o next element sibling, eu vou pegar o previous. Por que o previous? Previous. Porque eu quero o elemento anterior. Que vamos supor lá, ó, vou mostrar para vocês de novo, hein? Div, ul, li, div. Essa daqui é a imagem que eu estou clicando. Qual é o elemento anterior a ela? É a div. Pronto. Esse aqui é o meu to-do. Aí aqui eu pego children. Children é filhos, tá? Ou tipo, tô pegando um elemento filho da minha div, que é essa daqui. Tô acessando e tô pegando um 0 é o input e o 1 é o spam. Assim eu pego o spam e o dataset. Beleza. Aí eu não preciso do to-do text, eu vou mudar aqui para ele. Eu tô pegando o to-do, que é só o elemento que eu tô clicando, parent element. E aqui eu vou utilizar o const to-do parent. O que é parent? É elemento pai, tudo bem? Então eu vou dar um to-do.parentElement. Por que eu tô pegando duas vezes aqui? Porque o evento que eu tô, tipo, eu cliquei lá no xzinho. Beleza, cliquei no xzinho. Eu quero pegar o elemento pai dele, que é o to-do, que é a nossa li. Beleza, peguei o item da lista aqui. Porém, eu preciso da lista para mim excluir esse item de dentro da lista. Por isso que eu uso o to-do aqui para pegar o to-do parent. Então, com isso, a gente pode fazer to-do parent.removeShield. Isso aqui é uma função do próprio JavaScript. E eu passo o to-do aqui dentro. Após isso, a gente vai apagar do banco de dados. Então, a gente utiliza o mesmo esquema. Const error é igual await underline supabase ponto from tarefas ponto delete. E o delete ele é diferente, a gente precisa usar um match aqui, porque, ou seja, ele precisa bater com o que eu estou passando. Ele precisa que o ID seja to-do ID, seja igual ao to-do ID, beleza? Então, vamos fazer aquela validação no erro básica. Aqui, if error, a gente dá um console.log e belezinha. Vamos ver lá. Vou dar um console.log aqui para ver se a gente tem algum erro. Vou excluir o fazer café. Já está concluída. Cliquei no X. Event is undefined. Por que o event is undefined? Porque aqui no render eu não estou passando o event no remove todo aqui, ó, no onClick. Pronto, vou passar aqui e agora a gente não vai ter novos problemas. Fazer café, cliquei no X, excluiu. Se eu atualizar ele não vai aparecer aqui de novo, porque ele foi excluído até do banco de dados. Fazer café está aqui. Atualizei, não tem mais. Ah, não quero mais o comprar pão. Tá bom. Excluímos o comprar pão também. É basicamente isso. Aqui a gente já finalizou, né, a nossa aplicação no total. Porém, tem algumas coisas que a gente pode mudar aqui. Porém, a gente pode pegar essa função aqui quando a gente envia o formulário e deixar ela de fora para ficar mais legível com o nome, né? Porque ela é uma função anônima. Então a gente pode fazer o seguinte: async function handle form submit. Ok, aqui ela recebe um event. E aqui dentro a gente copia tudo que tem aqui dentro, ó, e cola aqui. Aí a gente tira esse async event aqui e coloca o handle form submit. Ah, mas isso não, aqui a gente está vendo, ó, na hora que eu clicar no botão, ele vai executar essa função do handle form submit. Vamos ver se está funcionando. Nova task. Beleza, está funcionando, criou o array lá, tem até um console log aqui dentro que eu vou tirar. Beleza, olha lá, nova task, tranquilinho. E tem esse botão aqui também do Clear Completed, que deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente já tem.
34 minutos, 35. Então eu vou deixar como uma tarefa aí para vocês. 3 tarefas. Quando eu dou um enter, ele cria um to-do sem nada. Ele não valida para mim se o to-do tem alguma coisa. Tanto que o tá empty aqui, né, o title. Porque ele vai como uma string vazia. String vazia pode, ele não pode vir um nulo aqui dentro. Certo? Então vocês vão validar se o que está vindo do input tem algum valor. E vocês vão fazer o clear completed, ok? E vocês vão mudar esse itens left aqui. Esse itens left eu vou dar uma ideia para vocês de como faz. Eu só vou mostrar isso daqui, ó. Vocês vão colar isso daqui aqui em cima. Items left. Pronto, você já tem o items left. Agora, sempre que você for renderizar, você tem que subir o valor. Tipo, ele vai começar em 0, aí você sobe para 1, mais 2. E sempre que você tirar um to-do, você faz a conta de novo, beleza? Isso aqui eu vou fazer mais vídeos dessa aplicação, tudo bem? A gente vai refaturar ela bastante. Então, nos próximos vídeos, a gente vai fazendo isso aos pouquinhos. Por hoje é só. Peço que você se inscreva no canal e deixe o like. E é isso. Valeu, falou, fui!